Olá, pessoal. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre o primeiro reinado, tá? Período que vai de 1822 a 1831 no Brasil, que inicialmente não é tão pacífico, tá? Porque assim que é proclamada a nossa independência, Dom Pedro I começa a enfrentar as chamadas guerras pela independência, que são movimentos internos de regiões norte e nordeste, onde existia um grande contingente de portugueses, e essas pessoas não aceitam se desligar de Portugal totalmente. Então, para enfrentar esses conflitos, ele vai ter que contratar exércitos mercenários. Esses exércitos vão vir da Inglaterra e vão ser pagos com dinheiro inglês também, porque o Brasil não tem dinheiro para pagar exército nem comprar armamentos. Então, quem vai pagar tudo isso, quem vai financiar tudo isso para nós é a Inglaterra. Essas rebeliões vão ser muito reprimidas, para deixar bem claro que o imperador não aceita intromissões no seu governo, tá? O Dom Pedro, ele é extremamente autoritário, isso ele vai deixar bem claro em vários momentos desse primeiro reinado, tá? Da nossa política. Ele não aceita intromissões, então as rebeliões vão ser muito reprimidas, certo? Esse é o nosso primeiro passo pós-independência. Mais ou menos junto com isso, nós temos o quê? O reconhecimento. Para que o Brasil pudesse se considerar um país independente, outros países precisavam reconhecer isso. O primeiro que faz isso vai ser os Estados Unidos. Por quê? América para os americanos, lembram? Doutrina Monroe. E o medo de que os países da Europa promovessem uma recolonização da América e os Estados Unidos perdessem esse valioso comércio que estava se abrindo. Então, os primeiros a reconhecer são os Estados Unidos e depois a Inglaterra vai mediar o reconhecimento por parte de Portugal, que é feito mediante o pagamento de uma indenização, com dinheiro emprestado da Inglaterra, tá? E algumas exigências de Dom João, entre elas, que o Brasil não tivesse relações comerciais ou qualquer outro tipo de relação com as colônias portuguesas, tá? Não podíamos ter ligações com essas colônias, e que ele fosse considerado, sim, com o título de imperador do Brasil. Então, ele continuaria tendo o título de imperador do Brasil, certo? Junto a isso, tá? No início de 1823, a gente vai ter o início do processo de criação da nossa Constituição, com a instituição da Assembleia Nacional Constituinte, formada principalmente, tá, por pessoas ligadas à aristocracia rural e por portugueses. Aí nós já vamos ter as primeiras disputas, porque vai surgir dois partidos políticos, o Partido Português e o Partido Brasileiro. O Partido Português defensor de uma centralização política e o Partido Brasileiro dividido em duas alas, os conservadores, que defendiam uma monarquia centralizada, um governo forte, e os liberais, que defendiam uma autonomia maior das províncias, tá? Então já começa aí as disputas internas. O primeiro rascunho de Constituição, tá, vai ficar conhecido como Constituição da Mandioca. Por quê? No Brasil se estabelece voto censitário, ou seja, tu vota mediante a comprovação de uma renda anual no valor X, tá? Por que Constituição da Mandioca? Porque ficou estabelecido que para votar seria estabelecido a quantidade de terras onde houvesse plantada mandioca, a quantidade de alqueires de mandioca que uma pessoa tivesse plantada. Por que mandioca? Porque era o alimento dos escravos. Então, quanto mais você tivesse plantado, quer dizer que maior era o número de escravos que você tinha, maior seu poder econômico. Então, isso já vai gerar alguns atritos. Depois disso, nós vamos ter uma constituição, um projeto constitucional que limita muito os poderes do imperador, dando poderes à aristocracia, trazendo para o parlamento a questão de gerência política, e o imperador ficaria com um papel um pouco mais decorativo politicamente. Quando Dom Pedro fica sabendo disso, ele manda fechar imediatamente a Constituição, tá? A Assembleia Nacional, o que a gente vai ter a chamada Noite da Agonia, onde mais ou menos 90 deputados permanecem no prédio durante a noite toda, em vigília, como uma forma de protesto. O imperador não muda de ideia e, a partir de então, passa ele a assumir o comando dos trabalhos constitucionais. E em 1824, nós temos a nossa primeira Constituição, que vai ser imposta, outorgada, como a gente diz. E ela traz como pontos principais: o catolicismo como religião oficial,
Padroado régio, que é a igreja submissa ao Estado, tá? Ou seja, ao imperador. Estado unitário, monárquico e hereditário. Voto censitário, eleições indiretas, o que abria uma variedade enorme de possibilidades de fraudes, então já vai iniciar aí a questão das fraudes eleitorais no Brasil. E 4 poderes, tá? Executivo, legislativo, judiciário e o moderador, exclusivo do imperador. Então, sempre ele vai ter 2 votos, porque ele é o chefe do executivo e juntamente ele concentra o poder moderador. Então, essas características nos mostram que o primeiro reinado, tá? Ele é exclusivamente para as elites. As camadas mais populares não vão ter participação nenhuma nesse processo político. E aí nós vamos ter 2 revoltas que vão acabar enfraquecendo muito o poder e vão levar ao declínio do império. A primeira vai ser a Confederação do Equador, tá? Que vai juntar os estados da região Nordeste, tá? Rio Grande do Norte, Paraíba, o Ceará, que vão tentar um processo de independência, formando a Confederação do Equador. Claro que vai ser reprimida e vencidos. E o segundo é quando o Brasil perde a influência da província cisplatina, tá? A província cisplatina tinha sido anexada ao Brasil por Dom João, ainda lá no período joanino, antes do processo de independência, e agora eles estão descontentes com o comércio, com as disputas, e acaba ocorrendo a independência, formando a República Oriental do Uruguai. Dentro desse conflito, tá, o Brasil vai perder uma grande quantidade de soldados e vai gastar muito dinheiro, dinheiro que nós não tínhamos. E isso vai levar ao enfraquecimento da figura do imperador. Tá? Então, a crise econômica, o Brasil gasta um dinheiro que não tem, e esse dinheiro é gasto normalmente reprimindo a população, tá? Não é investimentos para a população. A questão de que morre Dom João em Portugal, e aí o trono fica vago, porque o Dom Pedro é o filho mais velho e ocorre toda a disputa de sucessão do trono, e ele precisa voltar para Portugal para assumir o trono português, e isso gera um clima tenso no Brasil, porque algumas classes acreditam que se ele voltar para Portugal, a nossa independência vai ser desfeita. Tá? Além disso, vai surgir a oposição, vai surgir alguns jornais que vão ser opositores, entre eles nós vamos ter a figura do Líbero Badaró, tá? Que vai ser um dos grandes opositores e que vai ser responsável pela, digamos assim, campanha contra o imperador, tá? As disputas políticas, tá? E aí uma delas a gente vai ter o destaque para a Noite das Garrafadas, que é quando o imperador em visita ao Rio de Janeiro, tá? Na volta ao Rio de Janeiro, aliás, se enfrentam imperador e os brasileiros, os contra o imperador, com uma guerra, uma briga de rua que envolve garrafas, então por isso fica conhecido como Noite das Garrafadas. Dom Pedro tenta conciliar isso, tá? Nomeando o Ministério dos Brasileiros, tentando manter o controle político, mas ele não consegue. Aí ele vai dissolver esse ministério e vai convocar o Ministério dos Marqueses, formado somente por portugueses. Isso gera ainda mais revolta dentro da política brasileira. E aí nós vamos ter na Europa as chamadas Revoluções Liberais de 1830, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, que é uma série de revoltas que vão pôr em xeque as monarquias da Europa, certo? Então, no Brasil, ele não tem outra alternativa a não ser abdicar o trono, tá? Enfraquecido politicamente, economicamente, tá? Sem saída e, além do mais, correndo o risco de perder o trono português na Europa. Então, no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdica o trono brasileiro em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que a essa altura tem 5 anos de idade e que não pode assumir ainda. Mas ele vai ficar no Brasil como representante da monarquia brasileira e o Dom Pedro I vai para Portugal para assumir o trono e o comando da política portuguesa, certo? Então, assim, pessoal, no próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre o período regencial, tá? Que é o período que vai após a abdicação e até o momento em que o Dom Pedro II pode assumir o trono, certo? Cuidem-se.
tá? Fiquem em casa. Beijinho, até a próxima.